Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o nosso podcast da podologia. Eu sou o professor Jonas Campos e estou aqui todas as quintas-feiras trazendo sempre um conteúdo que é transformador para você que é profissional, estudante de podologia, você que orbita nesse ambiente da área da saúde com atenção voltada para os pés. E no episódio de hoje eu vou trazer aqui um convidado especial, que é um cara que é uma referência numa técnica específica que é a reflexologia Thai. Mas antes de apresentar meu convidado, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador, que é a Podalmaster. Este episódio é patrocinado pela Podalmaster, que é uma loja de produtos para podologia, onde você encontra todos os itens que precisa para realizar os seus atendimentos. Então, desde material de inox, descartáveis, equipamentos, tudo que você precisa para entregar o melhor serviço para o seu cliente, você encontra lá. Pode fazer suas compras pelo site, que é o podalmaster.com.br, ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Aproveita também para seguir no Instagram, no @podalmaster, e ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos, produtos, ofertas, eventos e todas as atividades que a Podalmaster realiza. E sempre importante citar que eles patrocinam este podcast, então, que viabiliza esse programa aqui, que é um programa, né, que está indo ao ar aqui na internet, através do nosso canal do YouTube, toda quinta-feira. Aliás, se você não é inscrito ainda nesse canal, esse é o melhor momento para você fazer isso. Já aproveita, clica aqui no botão de se inscrever para que você possa receber todos os conteúdos que são postados aqui, que são liberados aqui na nossa programação semanal. Fechou? Então, obrigado, Podalmaster, e vamos para o nosso convidado de hoje. Ele que é reflexoterapeuta com uma especialidade nova. Eu nunca tinha visto antes de você, nunca ouvi falar nesse negócio de reflexologia Thai. Está comigo aqui Sidney Cavalheiro. E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, Jonas, tudo bem? Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, essa abertura, né, para falar daquilo que a gente ama e tem paixão, que é a reflexologia Thai. Legal, Isso cara. aí. E, já quero começar, antes até de você contar um pouco da tua história, mas acredito que seja uma curiosidade para a galera que está aqui acompanhando a gente, nos assistindo, o que é a reflexologia Thai? Né? Qual que é a diferença daquela reflexologia que se fala, né, também ainda na podologia, né? Qual que é essa característica que você traz aqui que dá esse diferencial, né, dessa técnica específica? Então, legal. A reflexologia é uma técnica de um conjunto de manobras, basicamente nos pés. E a reflexologia Thai, ela tem um pouco de uma abrangência maior, né? Que é Thai por quê? Porque é uma técnica que é muito praticada na Tailândia. É a terapia que se mais faz na Tailândia, é a reflexologia Thai. Não é a mais famosa, porque lá na Tailândia a massagem mais famosa é a massagem Thai, que é corporal, mas a que se mais faz é a reflexologia Thai. E eu me especializei nisso por acaso, né? Depois a gente conta essa história. Mas a diferença é a abrangência, né? Então, são manobras que vão trabalhar desde o joelho, pernas e pés. Um dos diferenciais são as linhas sens. É este mapa, né, das linhas sens, aonde são os canais de energia do corpo. Isso é uma exclusividade da reflexologia Thai. E esse conjunto de manobras, joelho, pernas e pés, e também o mapa dos pontos reflexos, onde nós temos o pé como um microsistema do nosso corpo, e cada parte do corpo está representada num ponto reflexo. Isso torna essa diferença. E nós trabalhamos com esse bastão de madeira, que também ajuda na precisão de trabalhar os pontos e também no desgaste corporal do terapeuta, né? Evitando lesões por esforço repetitivo e cansaço em si. Então, basicamente, são essas as diferenças. A abrangência, o mapa das linhas sens e o mapa dos pontos reflexos, que torna um pouco diferente da reflexologia podal, que
normalmente nós temos aqui no Brasil e também nos cursos de podologia, né, que faz parte das grades, tá? Então são essas basicamente as diferenças. Legal. Você sabe que eu conheci a reflexologia podal numa situação bem curiosa, porque, pô, eu nem era podólogo ainda, né? Eu trabalhava lá no IBRAP, eu estava lá trabalhando, ajudando toda a parte operacional e tal. E, curiosamente, foi uma professora que veio, se eu não me engano, também de São Paulo, que era uma especialista e ela mandava muito bem lá em reflexologia. E aí, quando ela chega, cara, o que é interessante? Ela foi fazer uma dinâmica com os alunos lá, né, e tal. E o pessoal começou a brincar com isso, brincar assim, de tipo, esse aqui é o ponto do intestino e tal. Cara, chegou no dia seguinte, aquela brincadeira resultou numa diarreia. Ficaram estimulando ali aquela região e o cara teve diarreia. E aí foi aquela coisa engraçada, entre aspas, porque todo mundo achando que... Não que funciona. Exatamente, né? Tipo assim, vamos ver se funciona mesmo, vamos ver pra crer, né? Cara, incrível, eu achei isso sim. Eu fiquei muito surpreso com essa efetividade, né? E foi real ali, né? Isso é assim, é de fato, e o resultado ele é imediato, né? É lógico que tem toda uma dinâmica, né? Mas o corpo ele vai reagir na sequência, não demora uns dias, é efetivo, né? Porque, por exemplo, o mapa dos pés, a gente vê muito isso, né? Os pontos reflexos. Acho que na internet tem muito daquelas imagens que mostram ali os órgãos. Até tem umas que eu acho bonitas, né? Que o cara desenha o próprio órgão, né? Aí tu olha, assim, fica bonitinho e tal. Isso a gente vê bastante, mas essa outra das linhas é menos, assim, eu acho que já não é tão... Tanto que você nem tem, né? Esse, de fato, é uma exclusividade, né? Eu tenho formação na reflexologia japonesa, na podal, e eles não têm, né, essa questão das linhas sens. E isso não é que ele faz a diferença, mas ele complementa muito o resultado, né? Porque na sequência de manobras, as linhas sens, ela vem antes de fazer os pontos reflexos. Então eu sempre falo que é como se fosse uma preparação, uma preparação de limpeza e desobstrução dos canais de energia do corpo que vai melhorar o meu trabalho na hora que eu vou trabalhar os pontos reflexos. Então eu tenho aquela área, aquela região desobstruída com as linhas sens. Né? Então, ajuda muito no resultado efetivo, né, da terapia, né, as linhas. Então, é bacana. Legal. E você está falando sobre questão energética, né? A gente quem estuda um pouquinho, já entendeu que o nosso corpo ele é todo eletrificado, né? Sim. A gente produz o próprio sinal que o neurônio gera e leva isso no nervo, tudo elétrico, né? Então, isso é muito claro cientificamente falando que tem esses canais energéticos, né? E isso é algo que realmente gera de repente, uma interrogação na cabeça dos leigos, né? Porque, tipo, mas você vai tocar no meu pé, vai mexer no meu corpo e tal, como é que você... lida com isso, né? Como é que você costuma orientar, ensinar, até pra galera que pratica poder também pegar essa... A gente tem uma questão, né? Tanto dos podólogos como dos reflexoterapeutas, assim, o pé, por ser muito periférico, já é um pouco mais, né? Uma área mais esquecida. As pessoas procuram quando tem dor, não pensa preventivamente. E hoje tem uma outra questão muito séria que os nossos calçados, eles são de sola de borracha. Antigamente você tinha sola de couro, hoje não. Hoje é muito raro você ter solado de couro. A maior parte é sola de borracha. Que faz o quê? Uma isolação, né? Então você deixa de estar aterrado. Então você fica acumulando muita energia. Vira e mexe, nessa época de outono é muito comum, porque a gente usa roupa sintética, isolado, a gente acaba sendo uma pilha, né? Armazenando energia. Quando você toca no carro, sai até faísca. Né, porque o clima seco ajuda a favorecer esse acúmulo e geração da carga eletrostática. Então, na reflexologia, quando a gente trabalha esses canais, primeira coisa, tira o pé, põe o pé no chão, para quê? Para descarregar o corpo. Né? Ajudar a descarregar essa energia acumulada. E trabalhando, né,
por isso que as linhas SENS é bacana, porque são os canais de energia que nós temos, né, no pé inteiro. Esses canais de energia, como o pé é o microsistema do corpo, nós temos linhas SENS no corpo todo, através dos pés. E aí você trabalha para quê? Justamente fazer essa liberação e essa harmonização dessa energia que está transitando pelo nosso corpo. A hora que eu faço esse estímulo, o corpo entra numa harmonia, num equilíbrio, e isso facilita a hora que eu vou trabalhar os pontos reflexos, que aí é pontual. Cada pontinho deste está relacionado a um órgão, então eu sou mais efetivo nisso daí. A energia, ela não tem... É que nesse canal com a gente, se tivesse uma barreira aqui, ia dificultar a nossa comunicação. A hora que eu faço a linha, eu libero esse canal, liberando para fazer uma efetividade na hora que eu trabalho os pontos, sabe? Então, a gente trabalha a energia nesse sentido. Aterrando a pessoa, pezinho no chão, né? E aí é sempre recomendável que a pessoa também fique durante descalço, né? Para justamente ter esse aterramento e esse equilíbrio, né, da nossa geração de carga elétrica, né? Então é por isso que você sobe no palco descalço. É. Descobri. Essa pergunta estava prevista, né? Porque eu te vi lá no palco hoje e você estava descalço. Eu gosto, né? São coisas que eu gosto de estar descalço, né? Mas fico de calçado também, normal. Também como eu gosto de trabalhar sentado no chão, né? Então hoje nós estivemos lá no congresso, né? E eu gosto, porque é uma postura que eu acho que é muito importante, né? O terapeuta, o podólogo, se preocupar com a ergonomia, porque isso é fundamental. A gente tem que procurar ajustar a altura de maca, ajustar a altura de cadeira, de mocho. Para quê? Para que a gente tenha uma postura correta para não sobrecarregar o nosso corpo. Então isso daí faz parte do trabalho, pensar na postura, né? Então, hoje lá, a maca que eu tinha não estava sem o pé. Então, opa, peraí, eu vou para o chão, que eu gosto de trabalhar e fico aterrado. Por quê? É uma troca de energia, né? Então, você estando aterrado, essa troca vai para a terra e você troca, né, essa energia. Você não absorve, né? Não absorve. Eu sempre falo que a gente absorve aquilo que a gente quer. Né? Então, até brinquei lá com as cores, né? Que faz parte lá da cultura tailandesa. Então, a gente tem aqui cada dia da semana tem uma cor, né? Mas, por exemplo, hoje no evento, eu gosto muito da roupa preta, porque a roupa preta absorve. E lá num encontro como aquele que nós estamos, um encontro como esse, a gente tem muito conhecimento. Então, o que a gente faz? Absorve esses conhecimentos. E as cores ajudam a gente a estar em contato com isso, né? Então, eu gosto desse conhecimento, né, diversificado de culturas, né? Muito legal. E conceitos, né? E, cara, aí agora vamos voltar pra tua história, né? Como é que você caiu aí? Conta pra gente como é que você entrou nesse universo das terapias, né? Da reflexologia. Conta um pouco aí. Essa é uma história bacana, né? Porque a minha formação, ela é toda técnica, né? Eu sou técnico em mecânico, técnico em eletrônica, administrador de empresa, pós-graduado em administração, né? E trabalhei 20 anos na indústria de componentes eletrônicos. Então eu faço parte de um grupo seleto de pessoas no Brasil que sabe fazer chip. A gente tem poucas empresas aqui no Brasil que faz chip para computador, celular, essas coisas. E eu faço parte desse grupo aí. E eu fui convidado, quando eu trabalhava nessa indústria, eu fui convidado para fazer um treinamento no Japão. E foi um dos grandes desafios da minha vida, porque eu não falo inglês, não falo japonês, mal português. E fui para o Japão passar 2 meses sozinho. Então foi aquele estresse. No primeiro momento eu recusei, porque eu não vou lá para passear, eu vou a trabalho. Então eu tenho que trazer um conhecimento de volta. Mas eu fui escolhido. Aí falei, poxa, a hora que eu falo não, eu fecho todas as outras portas também. Aí o meu diretor falou, Sidney, você não sabe inglês? Vai estudar. Eu tinha 3 meses para estudar. E eu aceitei o desafio. Fui estudar, já sei falar inglês, the books on the table, já tô craque nisso. The King, of the King. Sim. E aí fui para o Japão sozinho
E imagina o estresse, né? Você vai ficar 2 meses longe da família, nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do país, nunca tinha feito nada numa missão de trabalho. E então eu cheguei lá no estágio de estresse e ansiedade muito grande, né? E eu tive uma oportunidade única, né? Que eu fiquei em 15 dias lá numa integração ao Japão, que era um programa lá do governo japonês, fora a parte técnica. E lá eu tive a oportunidade de estar com outro grupo de pessoas de várias partes do mundo. E eu tive a oportunidade de fazer o curso de receber a reflexologia. Porque aí o pessoal falou que melhorava o estresse, aliviava, e eu estava numa pilha, né? E eu recebi. E aquilo me ajudou muito, porque de fato me acalmou, me tranquilizou. Eu fiz umas 2 sessões, aquilo foi bacana. E eu tive a oportunidade de fazer o curso. Mas era um curso porque para preencher o meu tempo ali ocioso enquanto eu estava à noite, né, lá no Japão. E eu gostei disso daí, mas eu tinha uma carreira profissional. Voltei para o Brasil, fiz a minha missão lá, consegui completar com sucesso, né? Foi muito bacana essa experiência. Eu sempre falo que tem o Sidney antes do Japão e o Sidney depois do Japão. E fiquei na empresa por mais 2 anos. Depois eu saí da empresa. Depois de 20 anos eu saí da empresa e eu nunca mais quis trabalhar dentro de uma empresa. E eu fui sempre muito bem sucedido, né? Só tenho a agradecer. Mas eu aprendi com a minha mãe, né? Que ela queria que os filhos todos, trabalhassem a vida inteira numa empresa, mas ela sempre ensinou a gente a ser empreendedor. E eu falei, pô, eu vou trabalhar. Entrei no ramo da beleza, na verdade tinha um café, depois entrei para o ramo da beleza, e aí numa dessas crises financeiras do Brasil, e eu estava junto com isso, e comecei a fazer reflexologia, porque eu precisava de recurso financeiro. E isso foi muito transformador, porque a cada atendimento aquilo foi me encantando com os resultados imediatos que a gente tinha. E isso foi crescendo dentro de mim, essa vontade. Aí comecei a estudar mais, me dedicar mais para esse tipo de coisa. Aí eu conheci o Asamura, que você conhece, né, da Shinsei, de uma empresa aí de produtos de podologia. E começamos a trabalhar junto, né, com os produtos e montamos um curso piloto e o negócio foi crescendo. E isso faz parte da minha vida hoje nessa forma crescente, né, onde a gente faz curso e palestras no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Então foi uma experiência que foi nascendo, né? Isso já fazem 25 anos que tem essa profissão, uma nova profissão, né? E um novo desenvolvimento aí levando esse conhecimento e essa terapia que de fato, né, transforma a vida das pessoas que recebem o benefício da técnica e quem faz, né? Porque também é uma oportunidade, né, de prospecção financeira, de um trabalho, né, ou agregar um serviço a mais no seu portfólio. Então, hoje, o meu papel é esse, de levar a reflexologia para todos os lugares do Brasil e fora do Brasil e para todas as pessoas, independente da formação. Né? Cara, então, muito um pouquinho bom. dessa história aí. E você já era, assim, tranquilão, zen, ou foi depois do Japão? Não, eu sempre fui mais tranquilo, né? Mas quem trabalha na indústria, né, não dá para ser tranquilo, porque não tem espaço, né? Então, eu faço muitas atividades, mas eu procuro fazer de uma forma mais tranquila, né? Uhum. Tem muitas coisas que eu faço, mas de uma forma mais tranquila, sabe? Eu acho que já fui muito estressado, muito ansioso, nervoso, né? E foi até uma coisa louca, né? As pessoas que me vêem assim, quando eu trabalhava na indústria, teve uma vez eu saí lá no jornalzinho do sindicato, sabe? Como ser um cara grosso, agressivo. Aí eu falei, caramba, como não estava me identificando, né? Então, foi ótimo aquilo porque eu consegui, eu não quero isso para mim, porque eu não sou assim, né? E a gente resgatar a nossa identidade, né? Mas, no geral, eu sou uma pessoa, assim, tranquila, faço muitas coisas em paralelo, mas de uma forma tranquila. Sim. Né? Acho que é um conceito de vida, né? Exatamente. Eu acho que encaixa muito bem todo esse trabalho que você faz com você, porque você é um cara tranquilo, você é um cara que tá sempre
sabe, assim, pleno. Eu nunca te vi assim, agoniado e tal. Tá sempre sorridente, tranquilo, com a respiração calma e tal. Você passa, transmite uma paz, né? Que é fundamental para um profissional que trabalha com as terapias, né? Porque se você tá chegando estressado lá. Mas tem uma das coisas, Jonas, que eu falo assim, tudo é treinável. Né? Da mesma forma que eu aprendo a fazer uma podologia, você tem que treinar. Né? E a gente tem que treinar isso também. E às vezes a gente esquece disso. A gente se desenvolve muito numa prática e esquece da outra. Então, antes de qualquer terapia, tem o eu. Né? Então, se eu não estiver alinhado com os meus princípios, com os meus valores, jamais eu vou conseguir passar isso para aquela pessoa que vai estar recebendo. Então, tem um passinho antes. Eu tenho que arrumar a casa para poder, né, receber de casa arrumada, né? Sem estresse, sem ansiedade. Mas isso faz parte. Né? E a gente tem que saber o momento que eu tenho que lidar com o estresse, né? Porque isso não tem como. A gente tem conta, tem filho, tem família, tem trânsito, tem a cidade. Então, isso faz parte. Mas, peraí. A ansiedade, o estresse vai me ajudar a resolver isso? Às vezes não. Então, a gente tem que procurar a se treinar para ter um equilíbrio, né? Até para ser mais efetivo e mais eficiente no tratamento dos problemas. Porque às vezes a gente se perde em função desse descontrole das nossas emoções. Mas eu sou normal, né? Como todo mundo, tenho meus estresses, tenho minhas ansiedades, né? Mas é um treino, da mesma forma que eu tenho que treinar uma prática nova, muito para ficar, né, bom naquilo, eu também tenho que fazer isso com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus trabalhos. Então, acho que é tudo treinável. Uma questão também como uma postura, né? Sim. Porque assim como eu vou me posicionar de uma forma profissional, né? Tanto no vestir, como no falar, Sim. como no gesticular, né? Quando um cliente senta na minha poltrona, eu não posso ser agressivo, violento. Acelerado. Né? Então, exatamente, acho que isso é o treino que você está narrando, né? Que você vai exercitando e vai melhorando cada vez mais. Uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal no curso, né? São algumas coisas importantes, né? Você ter o protocolo. Você tem que ter um protocolo muito bem definido, seguir aquilo da melhor forma possível, né? Outra coisa é o ritmo. Qual o ritmo que você quer fazer os seus atendimentos? Porque o ritmo, a gente passa sensações para as pessoas. Então, você vai lá, pega no pé da pessoa aquela coisa acelerada. Para a pessoa, ela fala, caramba, o Jonas está com pressa, que está fazendo um negócio mal feito aqui, quer me despachar. Ou se é aquela coisa muito lenta, a pessoa, poxa vida, ele está querendo ganhar tempo aqui comigo e não... Então, a gente tem que tomar cuidado com essas sensações que a gente passa com a nossa postura. Tem que estar, eu sempre falo que a minha luz reflete a minha sombra e elas não podem ser diferentes, né? Então, quando eu na luz estou refletindo a sombra e elas são parecidas, é porque eu estou alinhado. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter esse alinhamento naquilo que eu vendo e naquilo que eu entrego. Então, eu acho que é fundamental esse equilíbrio, né? E aí é treino, né? Sim. Treino diário, né? Ele tem que, da mesma forma, estudar a prática da reflexologia, outras técnicas, a gente tem que também pensar naquela pecinha que está na frente, né? Uhum. E você já esteve na Tailândia também ou não? Já tive na Tailândia, também foi uma experiência muito bacana, né? É um país, assim, que é o berço, né, das terapias. Então, o que muda um pouco do Brasil é que tem coisas que são culturais. Então, lá as práticas, né, fazem parte da cultura. Isso é feito em casa, começa nas escolas, no período infantil, você aprende isso, né? Eu tive a oportunidade de ir lá na escola, as criancinhas pequenas, fazendo massagem no pé da outra, fazendo toque sem, fazendo essas terapias desde pequenininho. Porque faz em casa, né? Tem hospital? Tem, mas é um outro estágio. Né? Você tem uma questão cultural. E foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque você tem várias escolas, várias vivências, né? É um país onde tem muito turismo, então são vários centros de atendimento que você tem essas experiências diversas. Então valeu muito a pena a imersão. Este ano, inclusive era para eu estar lá agora, nesse período, né?
e eu mudei para novembro. Então, novembro eu devo estar lá na Tailândia novamente. E a gente tem uma parceria com uma escola da Tailândia, né, onde a gente faz uma imersão com os alunos aqui do Brasil, faz uma imersão na Tailândia, né, que é recebido, né, pela escola, tanto para a formação quanto para a parte das vivências culturais, que é muito bacana, vale muito a pena ter essa experiência, né, essa vivência de uma cultura diferente que respira, né, essas terapias todas. Eu recomendo. Legal. E você tem várias tatuagens aí, chegou a fazer alguma na Tailândia? Eu não fiz nenhuma na Tailândia, né? Eu tenho várias tatuagens. Essa daqui é uma tatuagem, são os deuses de proteção da Tailândia, mas eu não tive oportunidade de fazer lá, né? E agora no meu próximo retorno, com certeza devo fazer uma lá. E lá tem umas experiências assim, você faz, né, em alguns lugares, você faz com os monges, né? E você não escolhe, quem escolhe é ele. Então você faz, tem uma entrevista, ele sente toda essa questão pessoal, energética, e ele escolhe o que ele vai fazer e aonde vai fazer. É lógico que ele respeita, né, a questão cultural lá, mas é uma experiência bacana que eu quero vivenciar. Eu te perguntei porque eu tenho um amigo que a gente, na verdade, um amigo, uma pessoa que eu até gostaria de ter mais proximidade com ele, que a gente fez um curso juntos e depois a gente ficou conectado aí. E ele tem um canal de viagens no YouTube. É o Marcos Vaz. Ele criou um canal chamado Vaz Aonde? Legal. E aí ele viaja o mundo todo, né, pra criar conteúdo, pra mostrar e tal. Sim. E aí ele foi pra lá, pra Tailândia, e ele fez essa tatuagem lá. Sim. Ele explica isso no vídeo, por isso que eu achei legal. E como eu vi você tatuado. É legal. E, se eu não me engano, ele fez nas costas, e foi uma coisa bem grande mesmo e tal. E é uma forma diferente, que ele tem tipo um canudo, um bambu. E ele vai fazendo uma parada e, pô, achei muito legal, assim, é cultural, né, essa riqueza. Tem, além da imersão, né, de conhecimento, né, a gente vai para a escola tradicional lá da medicina tailandesa, você tem outras vivências nas escolas, você tem essa parte cultural também. Então, tem essa tatuagem com bambu. Hoje, por essa questão de contaminação, essas coisas todas, minimiza, não são todos os lugares que fazem, então muitos monges hoje fazem com a canetinha lá, né, com agulha descartável, esse tipo de coisa toda. Mas tem muito essa tatuagem com bambu, né, que é diferente, né? É uma experiência legal. Né? E o que te impactou mais, o Japão ou a Tailândia? O Japão foi muito representativo, né, por conta daquela situação de ser uma primeira vivência na minha vida, de viajar de avião. Pô, eu nunca pisei no avião, faço um voo de 24 horas sozinho, né, então foi um desafio muito grande. Mas são culturas diferentes e ambas lindas, né. Então o Japão me encantou pela funcionalidade, né, pela cordialidade com o povo, né, um lugar extremamente organizado, extremamente respeitoso. Então é impressionante como funciona, e me impressionou assim como que o cuidado com a cultura, né, então eles preservam muito essas questões culturais, a educação. Eu vi as criancinhas de, 5 anos indo conhecer os museus com uma professora só. 10 criancinhas e uma professora só, em fila, bonitinho. Falei, caramba, que coisa apaixonante, né? E o novo e o antigo muito preservado e funcionando. Então você tem lá o trem-bala, que anda 300 km por hora no Japão inteiro, e tem um trem da época da guerra funcionando perfeitamente, em harmonia. Então você vai como preserva as coisas, e tudo muito organizado, muito respeitoso. Então foi uma experiência muito, muito bacana. E eu tive essa experiência, foi maravilhosa, né? Porque eu viajei muito no Japão, né? Em várias cidades, então foi muito legal. A Tailândia é lindo, é meio que parecido com o Brasil, o povo mais alegre, tanto que eles são considerados o povo do sorriso, né? Porque é uma população muito alegre. É um país mais pobre,
mas não tem miséria. As pessoas todas empreendedoras, você entra nas lojinhas, você compra souvenir, comida, faz massagem, né, pacote de viagem, tá tudo ali naquela lojinha da pessoa, sabe? Mas são muito hospitaleiros, né? Então são experiências diferentes, né? Acho que as duas ocupam um espaço muito bacana dentro do meu coração, sabe? O Japão, tenho muita vontade de voltar, só que é um país mais caro, né? Mas a Tailândia é bem apaixonante também. Não dá para colocar na balança e ter uma diferença, assim, porque são diferentes. Sim, né? as experiências. Porque a viagem é exatamente isso, né? Essa vivência que você tem de chegar lá, de conhecer a cultura. Eu acho que essa questão cultural ela é muito marcante, porque a gente cria a nossa referência baseado na nossa cultura, nas nossas crenças. Então, quando a gente chega em outro lugar, impacta, né? Então, acho que é legal. E o Japão, ele tem realmente essa questão, né? Muito legal. E, cara, e aí você hoje trabalha, você tem o teu espaço, teu consultório, como é que você chama lá o teu ambiente, tua clínica, como é que você Meu chama? templo. Seu templo. Eu tenho um espaço de beleza, né? Eu tenho um salão de beleza. Legal. E desde que eu saí dessa empresa, né? Isso foi em 2003. Em 2005 eu comecei com esse espaço. Eu tive 2, hoje eu tenho 1, porque eu sou sócio com a minha irmã. E lá eu tenho um espaço de atendimento. Hoje meus atendimentos são menores em função da minha agenda. Viaja para cá, viaja para lá, tem um espaço de trabalho também, né? Então a gente acaba diminuindo a abertura da agenda. Mas é uma coisa que eu gosto muito de atender, né? Isso me encanta, ficar fazendo atendimento. Eu participo de alguns projetos que eu fico atendendo o dia inteiro. E aquilo me faz um bem e não me cansa, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje eu tenho esse espaço onde eu faço alguns atendimentos e também ministro o curso, quando é em São Paulo. Tá? Então, eu tenho esse espaço fica no bairro do Paraíso, lá em São Paulo. E tenho o curso itinerante, que aí ele vai pelo Brasil afora, né? Hoje, um dos meus objetivos é colocar em todos os estados do Brasil, né? A gente já chegou aí na metade, né? Então tem uma programação para atingir todo mundo. E eu vou fazendo essa peregrinação, né? Defendendo a inclusão disso, né, dentro das famílias, né, e dentro das clínicas, porque não é só um atendimento, você pode também ter esse conhecimento para autocuidado. Então, isso é uma coisa bacana, né? Como que se faz na Tailândia, você se cuida, chega naquele limite, você não dá conta, aí você procura um outro profissional. Não deu conta, aí você vai para um outro estágio, né? Então, essa é uma vontade que eu tenho, né, de levar essa reflexologia para um maior número de pessoas, para um maior número de lugares. E é esse meu trabalho hoje. Legal. Né? E quais são as terapias? Você não faz só a reflexologia, tá? Você tem outras terapias também, né? Então, eu gosto muito hoje a reflexologia, né? Até as pessoas, Sidney, os outros cursos, né? Porque eu acabo não conseguindo ceder espaço. Eu sempre falo que eu trabalho só de fim de semana. Não é uma verdade, né? Porque a gente tem toda uma dinâmica. Mas os cursos são aos finais de semana. Então, eu tenho 53 oportunidades de trabalho ao ano. Aí você vai tirando feriado, essas coisas, tudo vai reduzindo. Então, hoje, o que eu mais faço é da reflexologia. Aí eu trabalho também com Toque 100, que é uma outra terapia vibracional da Tailândia, onde nós temos um martelo de madeira e um pino, onde a terapia é através da vibração. Não é a batida, é a reverberação das ondas e do som que faz a harmonização das linhas. A gente também trabalha nas linhas 100, só que do corpo todo. Então essa é uma terapia que eu sou bem apaixonado. Tem poucas pessoas que fazem isso aqui no Brasil, né? Tem vários outros profissionais, mas são poucos que fazem. Eu faço também o Thai facial, que é uma massagem facial, que ela também tem como objetivo o bem-estar, não é só a beleza. E tem o nome de Thai facial, mas ela faz no corpo todo.
que foi até uma grata surpresa quando eu me capacitei. Aí faço pedras quentes, cone hindu, massagem com ervas, né, o Thai herbal. Então, praticamente essas. E agora a gente está associando o laser terapia junto com a prática da reflexologia, que potencializa o resultado, sabe? Tem sido muito bacana também esse conhecimento que a gente está introduzindo aí nos atendimentos e vai introduzir nos cursos também, essa parte do laser. Legal. Então, mas basicamente são esses aí, né? E quando você começou mais essa conexão com a podologia, foi através da Samura? Sim, foi através da Samura. E foi muito engraçado, né? Porque eu tinha um espaço de beleza e eu conheci a Samura através da esposa dele, porque a esposa dele era minha cliente. E ela via os produtos que eu utilizava, ela falou, pô, Sidney, você pode... Por que você não põe o produto do meu marido aí? Eu falei, não conheço, né? E ela me trouxe a amostra, eu gostei muito do produto, né? Realmente o produto teve um resultado muito bacana. Aí conheci a Samura, a gente comecei a usar os produtos, a testar e tal, comecei a usar nos meus atendimentos. Essa era uma época que eu fazia muitos atendimentos, né? Eu fiz milhares de atendimentos. Isso foi uma coisa muito bacana, sabe? Porque eu comecei num estágio assim sabe, muito elevado de atendimento. E foi a melhor coisa. Eu sempre brinco, às vezes, no meu curso, né? Do valor de R$13,33. Eu sobrava para mim R$13,33 num atendimento de 1 hora. Eu até chamava meus amigos, alunos, Sidney, por R$13,33 eu não saí nem de casa. Mas o que era mais importante não era o R$13,33, era o conhecimento que aquele atendimento me trazia, né? E eu fiz milhares de atendimentos. Então, os R$13,33 me deu, né, um patamar de conhecimento, porque cada pessoa é um atendimento, é uma necessidade que eu tenho que estudar. Isso me dá uma autoridade e liberdade para eu atender várias situações. E eu utilizava os produtos da Samura. E a gente começou a interagir mais, né? Aí criamos aí um curso piloto, né? Tinha outros 2 rapazes que tinham ido para a Tailândia também fazer o curso e fizeram contato com ele. Aí nós fizemos lá um curso piloto, pegou uns funcionários da Samura, pegou uns funcionários meu, eu e ele, fizemos um piloto e aí começamos a colocar isso em prática externo, né? A vender o curso. Isso aí foi mais ou menos lá em 2009, 2010. E aí, de lá para cá, a gente vem trabalhando, aí ficou um período com esses 2 rapazes, né, outros 2 amigos, que aí eles foram para outro caminho. Eu falei, Samura, eu vou continuar, né? Vamos, porque ele tinha interesse em função da Shinsei, né, das linhas de produtos. E aí a gente continuou até o ano retrasado, né, que aí ele vendeu a empresa. E aí a gente deixou de ter essa parceria, mas foi uma parceria de muitos anos e muito, muito bacana, né? E aí nesse caminhar, né, como ele participava dos processos, dos congressos de podologia, foi aonde que eu entrei para oferecer esse trabalho, né, para os podólogos. Então, mas hoje não é uma coisa fechada para podólogos. Hoje, já um bom tempo atrás, eu falei, Samura, a gente tem um mercado gigante, a podologia é uma parte, é um segmento, a gente tem que abrir isso, né? E aí nós abrimos, né, para outras pessoas, para estar fazendo parte desse processo de capacitação. Então, o curso hoje da reflexologia, ele é um curso intensivo, né? São 2 dias, que dá uma base de conhecimento para a pessoa ingressar nessa área como terapeuta, né? Com segurança, com atendimento, seguindo todo o protocolo de atendimento que se faz na Tailândia. Inclusive, né, tem essa possibilidade, em função dessa parceria com a escola da Tailândia, a gente certifica internacionalmente. Então, quem faz o curso tem a possibilidade de receber o certificado da Tailândia, porque a gente segue todo o protocolo que se faz lá, né? Então, é como se fosse uma extensão da escola da Tailândia aqui no Brasil. Então, a pessoa sai com essa certificação internacional que abre
o mercado do mundo, né? Para você ter uma certificação internacional, não só no mundo, mas no Brasil também, né? Num patamar diferenciado, sabe, Jonas? Então, eu sempre falo para as pessoas, vai fazer algum curso? Faça algo que poucas pessoas fazem, porque você vai se diferenciar no mercado. E divide o seu bolo com menos pessoas. Isso não tem nada errado, né, de você fazer isso. E você vai ser um especialista, né, diferenciado. Você muda o seu patamar. Né? E isso eu bato muito nessa tecla, eu falei bastante isso também hoje lá no congresso, porque tem muitos colegas de trabalho que têm uma agenda cheia, só que não conseguem ter uma liberdade. Hoje mesmo, a aluna, você tem que fazer o curso de domingo e segunda, porque sábado eu trabalho. Eu falei, tá bom, fecha a sua agenda, né? Vem fazer o curso, porque você trabalha, mas você tem liberdade para ir se capacitar? Se não consegue, como que você vai oferecer um serviço diferenciado para a pessoa? Você vai ficar estabilizado, né? Então, o conhecimento, né, é o que vai te colocar num patamar diferenciado, né, dentro desse mercado que a gente está. Então, o conhecimento faz essa diferença aí. Muito bom. Agora você falou em questão da certificação internacional, você já ministrou esse curso também fora do Brasil, né? Quais foram os lugares... Além do Brasil, e que você roda tanto aí, já pegou metade dos estados, né? Fora onde mais você... Essa foi uma experiência bacana. Ela começou, eu acredito que aqui no Rio de Janeiro. Eu dei um curso para uma turma aqui no Rio e tinha uma angolana na turma, que é um exemplo muito bacana, a Felizmina. E ela tinha aqueles tecidos, aquelas roupas angolanas e tal, e eu tirei umas fotos com ela no final, com roupa, saia da Angola e tal. E postei, e alguém de Angola viu, acho que deve segui-la, né, e começou a me seguir, e falou, Sidney, queria fazer o curso, você tem um curso online? E eu não tinha curso online. Eu falei, não tem online, mas tem presencial aqui, de onde você é? Eu falei, eu sou de Angola. Eu falei, vamos fazer um curso em Angola. Eu falei, eu posso fazer um curso online ao vivo, né? Eu falei, vou falar com a minha chefe. Por isso que tem oportunidades que aparecem pra gente e tem oportunidades que nós criamos, sabe, Ju? E aí, falei, então passa o seu contato. Vou fazer o contato com ela e eu fui, acho que meio ousado, assim, sabe? Eu não mandei um oi no WhatsApp, eu fiz uma ligação de vídeo no primeiro contato. E ela pegou e atendeu. Aí a gente começou a conversar, né? Foi muito receptivo. Eu falei, então, Jorge, eu gostaria de... Vamos fazer o curso presencial. Eu não, prefiro presencial. Eu falei, então, marca a data. Então, vamos marcar a data, setembro. E começamos a conversar. E foi assim, eu não conhecia a pessoa e eles não me conheciam. Então, foi uma relação de confiança muito grande. E alinhamos todo o processo e eu fui lá para Angola, né? Fiz uma formação para 26 pessoas dessa clínica que eles têm lá, maravilhosa, de alto padrão, né? Então foi uma experiência muito bacana, onde eles introduziram essa terapia dentro do portfólio de trabalho deles, né? Então hoje eles têm 3 clínicas, né, de alto padrão lá em Angola. Então foi uma experiência muito bacana que criou-se, né, essa oportunidade, porque ela não existia. Então foi uma coisa bacana. E agora a gente está com um convite para Portugal, né, para o ano que vem, e também Angola. A gente deve voltar para lá para levar esse conhecimento, porque como eles abriram uma nova unidade, então a gente vai formar mais um grupo de pessoas e vai levar as outras técnicas da massagem facial, né, e do toque 100. Pô, muito legal, cara, muito bom. Então, é isso aí. E você aqui você atende aqui no Rio também, né? Atende Rio e São Paulo? Eu me divido entre Rio e São Paulo, né? Os cursos eu faço no Brasil inteiro, inclusive Rio e São Paulo. E faço os atendimentos aqui no Rio e em São Paulo. Quando eu estou aqui, sobra um tempinho, eu sempre gosto de fazer atendimentos. E lá em São Paulo, onde tem a base, que eu tenho mais tempo, eu também faço os atendimentos lá. Beleza, muito bom. E quando você... Vamos falar um pouco mais da técnica, né? Sim. Quando você está lá nos atendimentos e tal, você... Como tem essa questão energética e tal, você consegue sempre se neutralizar, se bloquear isso? Porque
Isso é uma coisa que muita gente, quando a gente conversa sobre isso, Sim. sobre esse assunto das terapias em geral, né? Que tem a própria massoterapia podal, né? Que é a Sim. massagem, que o podólogo às vezes acaba fazendo ali uma coisa mais superficial, mais relaxante. E muita gente se queixa disso. Eu não gosto de fazer massagem porque eu fico moído, né? Fico muito cansado, fico Sim. energia, eu dreno essa energia toda. E você consegue sempre fazer esse bloqueio, consegue sempre se blindar disso? É aquela questão que eu falei, né? A gente tem que treinar, né? Já senti isso, né? Essas questões, mas é treinamento, então a gente tem que estar preparado para isso. E aí tem um pouco de cada crença de cada pessoa isso, né, Jonas? Então, tem vários colegas, essa é uma pergunta que ela sempre cai, né? Sempre aparece lá nas turmas, né? E aí tem aquela questão que a pessoa fala, eu sou uma esponja, eu absorvo tudo. Ela já está se colocando naquela situação. Então, a palavra tem poder. Então, quando você se coloca, né, você com certeza vai absorver aquilo que lá. Então, eu sempre, assim, respeito a crença de cada pessoa, né? Mas tem gente que fala, põe um esparadrapo no umbigo, põe pedra, põe isso, põe aquilo, fica descalço, né? Então, são várias as crenças. Eu usa aquilo que você acredita, né? Menos que você é uma esponja que você vai absorver todas as energias negativas da pessoa. Isso você não precisa, porque senão você de fato vai. Então, o pensamento, eu acho que ele faz a diferença. Eu sempre falo o seguinte, imagina uma panela com água fervendo, né? O que acontece com essa água que está fervendo? Ela vai borbulhar, jogar para fora. Então, quando a gente está borbulhando no amor, nada vai ficar lá dentro que não seja bom. Então, essa é a forma que eu tenho de me proteger, de me blindar contra isso. Na Tailândia, eles fazem um mantra, né? Então, tem um mantra que todo terapeuta, ao início do dia, eles fazem, mas tem um pouco voltado à questão religiosa, porque 95% da população da Tailândia é budista. Então, está um pouco associado com isso. Mas eles fazem esse mantra e a cada atendimento também eles fazem esse mantra, né? Que, na verdade, assim, é um pedido, né? Que eles... eu desejo, né, que todo o mal seja afastado e que a pessoa saia feliz e com bem-estar. Então, é uma coisa universal, né? Pedir isso daí. Então, cada um tem a sua forma de se blindar. Eu gosto dessa, sabe? De meus pensamentos estarem sempre aonde? Em melhorar a pessoa, de levar esse estímulo para o corpo se equilibrar, né? Baseado na técnica e na ciência. Com esse pensamento positivo, né? De não estar pegando, né? Nada que não seja... que eu não tenha como carregar, né? Porque a gente também tem, e a gente tem que vigiar, porque às vezes a gente deixa o nosso pensamento escapar. Então, peraí, o que eu estou pensando nisso? Não, volta para cá, deixa aqui, né? Não preciso pôr essa pedrinha na minha mochila só para ser um peso a mais. Então, eu acho que essa questão do pensamento positivo, de ficar vibrando no amor, né, que eu vou levar para aquela pessoa com um conhecimento técnico, eu acho que me blinda, né, dessa energia negativa, né? Então, sempre pensando dessa forma. E você acredita que... Porque eu vejo, vou falar de mim, tá? Uma visão minha, uma crença minha, Sim. que existe uma diferença da questão técnica, a terapia em si, e a questão religiosa. Apesar de que você falou, lá na Tailândia, 95% da população. 95% das pessoas são budistas, né? Das pessoas ou dos terapeutas? Das pessoas. Das pessoas. Tá. E aqui no Brasil a gente... diversificado. Né? Então, assim, dá para trabalhar com isso de forma separada. Eu não sou... ou eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou ubandista, eu consigo me adaptar... Né? É uma questão mais técnica. Exatamente. Por isso eu gosto muito, sabe, Jonas, de estar baseado na ciência. Ótimo. Né? Porque a ciência é aquela coisa que te comprova, né? Atesta
E aí também fica a crença de cada um, né? Mas eu acho que isso dá um respaldo muito grande, né, pra gente de estar baseado na ciência. Aí independe da parte da espiritualidade. Mas a espiritualidade é para todo mundo, ela é universal, independe da religião também, né? Então, eu acho que cabe para todos, guardado a crença daquela pessoa, né? Então, usa a técnica levando em conta os seus princípios religiosos, né? Mas também respeitando o princípio religioso de quem você atende. Então, eu acho que esse o respeito universal, né, é a coisa mais importante. E aí atende a todas as técnicas. O que eu gosto, né, no meu espaço, eu não misturo as coisas, né? Então, para tudo. Né? Então é muito importante, eu não conheço o que faz bem para você, né? Então de espiritualidade, de tudo, eu vou ter que investigar. Então eu gosto de começar meus atendimentos no meu lugar neutro, aonde lá cabe todo mundo. E aí que é bacana, sabe? Porque eu personalizo conforme a sua necessidade e a sua realidade. Então é um espaço aberto, né, para receber as pessoas, e aí eu vou personalizando. Isso é muito bacana, porque coloca a gente num patamar diferenciado. Quando você personaliza, você tem coisas exclusivas, porque, opa, peraí, é pro Jonas, pro José é diferente, a cor é diferente, a música é diferente, o cheiro é diferente, a decoração é diferente. Então, eu vou começar de um básico e vou personalizando conforme você me autoriza, dentro da sua necessidade, dentro do seu conhecimento e dentro dos seus princípios, né? Então é para todas as religiões, crenças, né? Respeitando isso daí dentro daquilo que você está. E aí você pode ir nichando também o seu mercado, né? Porque, pô, eu sou de uma religião X, então é natural que eu vá fazer alguma coisa, conectar com aquela religião, né? Ou com aquela outra. Por isso que, assim, a maior religião é respeitar as pessoas. Então, eu abraço todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né? Respeitando essa individualidade. Legal. Mas eu acho que é para todo mundo, né? Legal. Tendo esse cuidado. E você falou da ciência, né? Existem muitos artigos científicos que permeiam esse tema, Sim. Tem bastante material para estudar. Eu vejo que tem bastante literatura, né? Literatura Sim. tem livros, né? Mapas e tal. Hoje é bacana, né? Porque você já começa a ter bastante artigos científicos, pesquisas, né? Então, o que eu faço? Se você der um Google agora, talvez você não encontre. É aberto, a biblioteca da USP, por exemplo, você entra lá, vai pesquisar na plataforma da USP, né? Então você tem acesso às pesquisas científicas, aos trabalhos científicos que tem no Brasil e fora do Brasil. E tem muita coisa bacana, né? Hoje eu apresentei algumas lá no congresso, eu sempre estou lá buscando. Foi até uma coisa bacana, porque eu fui pegar um pendrive para trazer a apresentação e eu achei um monte de pesquisas que você vai lá na USP, entra na biblioteca, loga no computador e baixa o que você quer para um pendrive e vai embora para casa. E aí depois você vai estudar. E eu achei um monte de pesquisa que eu tive lá o ano passado, fazendo pesquisa. E é isso, tem muito material bom, né? Que aí você pode, o que eu vou fazer para pé diabético? Tem tabagismo, o que tem? Então, você tem muita pesquisa bacana que atesta, né, os efeitos da reflexologia. Legal. Tem que estudar, tem que pesquisar, mas tem muito bacana. Um dos caminhos é na biblioteca da USP. Bom, e você falou sobre a laser terapia, né? Sim. Se adequando, né? Se aliando nas técnicas, né? Como que especificamente você atua? Qual o tipo de luz que você usa? Vermelho, infravermelho? Fala um pouquinho dessas... Então, esse eu estou começando, né? Um trabalho que foi decorrente lá de uma palestra que eu fui fazer na USP de São Carlos, onde eles são referência, né, nesse estudo do laser. E foi muito bacana, porque eu apliquei uma técnica, né? Eu não conheço, me falta esse conhecimento do laser, estou estudando. Mas eu falei, bom, calibro o equipamento que eu aplico, né? E foi muito bacana. O resultado foi imediato, né? No professor. A gente aplicou no professor. Ele falou, cara, nunca tinha visto isso.
E agora a gente está nesse processo de estudo, né? Então é uma complementação. Aí está sendo criado um protocolo só para laser terapia, onde você vai ter um protocolo de atendimento com a laser terapia para reflexologia e pode associar também nos atendimentos convencionais. Então hoje eu estou fazendo isso, eu faço toda a reflexologia, o protocolo inteirinho, finalizou, eu entro com a parte do laser. Posso fazer pontual naquele ponto de dor da pessoa. Então, eu tenho enxaqueca, tenho estômago. Eu vou lá e vou trabalhar o ponto reflexo pertinente à dor dela, né? Então, além da pressão que eu faço no atendimento, eu vou também usar a luz, né? Então, tanto no pé quanto no ponto de dor. Né? Então, eu associo esses dois momentos com o laser. E o resultado tem sido muito bacana. Né? Então, a gente está nessa fase de teste, né? de pesquisar, de ficar fazendo. Né? Então, pelo fato de eu não conhecer o laser, né? Tem me surpreendido o resultado, né? Potencializado com a luz. Legal. Então, muita gente me pergunta sobre a laser pontura. Não é a mesma coisa, não? Não. Não. Porque tem muita gente que pergunta sobre isso, né? Como que usa o laser e tal. E tem a técnica da acupuntura, que tem a auriculoterapia. E tal, e aí, que o laser, cara, se for parar para pesquisar, tem muita coisa. Né? Uma abrangência gigante. Entendi. Como eu tenho agora, tenho postado uma outra coisa, né? Então, muitos alunos, Sidney, e tem aluno até me perguntou que ela está fazendo acupuntura, que eles estão usando laser. Né? Eu falei, olha, eu não posso falar porque é uma outra técnica da acupuntura, eu não vou falar, eu falo do laser, né? Que em mês de julho a gente vai lançar, né? Apresentar esse trabalho que a gente está fazendo de pesquisa lá no congresso da USP e depois a gente vai abrir, né? Para as pessoas esse conhecimento. Mas o resultado é muito bacana, sabe, Jonas? Assim, me surpreendeu positivamente pela falta de conhecimento, não tinha, você sabe, várias, né, dentista, na parte de físio, de dor, isso está sendo muito utilizado, na podologia, né, e é um conhecimento que a gente não pode ficar fora, né, então, assim, você não vai fazer mais a reflexo? Não, vou, porque ela é efetiva, dá um resultado, mas eu agrego um conhecimento a mais para potencializar o resultado. Então, principalmente quando está ligado à dor, né? Sim. Que eu acho que o laser ele tem esse estímulo mais imediato, principalmente relacionado à dor, processo inflamatório. Exatamente. Teve uma experiência muito bacana, porque é aquela coisa, né? A gente coloca muitas barreiras e isso dificulta e alonga o tratamento, porque eu ponho barreiras. Quanto mais barreiras, o corpo ele sempre vai reagir, mas ele reage mais lentamente por conta das barreiras que eu vou colocando, e físicas e emocionais. E um desses atendimentos, uma pessoa tinha uma dor no braço, é crônica, já fiz de tudo, não resolve, só foi pondo barreira, já fiz de tudo, não resolve, ninguém resolve, né? Falei, caramba, como que eu vou resolver, né? Se já faz tanto tempo, né? Mas a gente tem que acreditar. E hoje, pelo fato de a gente ter um nível de pessoas com um grau de ansiedade muito alto, hoje 26% da população sofre de algum tipo de ansiedade. Ninguém quer esperar 2 dias para parar com a dor, principalmente quem tem dor. Então, a hora que eu comecei, eu falei, fiz um atendimento, melhorou? Pouco, mas isso aqui é crônico, não resolve e tal. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma sequência, é um tratamento, não é um estralinho de dedo, não é uma mágica, é um tratamento que tem uma técnica que leva um tempo. E aí fizemos o segundo atendimento, com todas essas barreiras que a pessoa tem. E, surpreendentemente, a pessoa me liga, Sidney, estou sem dor, vamos marcar o terceiro? Né? Porque ele conseguiu, pelo resultado, ir tirando as barreiras, sabe? E isso ajuda muito na efetividade. Mas o corpo, o pé, sempre vai reagir. Mas quanto mais barreiras, mais difícil. Por isso que eu sempre falo, né, que qualquer terapia, ela é ótima, mas eu tenho que pensar nos outros pilares. Como é a minha alimentação?
E minha atividade física, e minha hidratação, o meu descanso, e o meu equilíbrio emocional, e a minha terapia. Né? Então, a hora que eu tenho minimamente isso em equilíbrio, o resultado de tudo é melhor, porque eu fortaleço o meu sistema imunológico, o meu corpo vai estar mais preparado para se curar. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Sensacional. Né? E por que as pessoas devem fazer reflexologia? Só quem está com dor, quem está sofrendo, ou uma pessoa que ela vai encontrar em fazer uma terapia com reflexologia Thai? Para quem que é indicado? Então, isso é uma coisa bacana, né? Que muda muito do mundo ocidental do mundo oriental, né? As pessoas procuram o podólogo quando está com dor, quando está com uma unha encravada, não pensa um pouquinho antes, né? Só chega lá no limite. Imagina na reflexologia, né? Muito pior ainda, né? Porque a cultura no Brasil acha que a questão das terapias é um luxo. Então, felizmente, isso está quebrando um pouco, né? Até com a questão da pandemia, que foi ruim para umas coisas, mas foi muito boa para outras. Opa, peraí, eu tenho que me cuidar, priorização para não me adoecer, né? Então, é preventivo. No Oriente, né, eles têm essa preocupação milenar, né? E a gente está aprendendo ainda isso, né? Então, tanto o número de farmácias que a gente tem no Brasil, né, é por conta disso. Então, tem que pensar na prevenção. E a hora que eu penso na prevenção, por isso que eu saio com a reflexologia para atender na rua, para as pessoas saberem que aquilo existe, que ela pode fazer na casa dela, ela mesma, como um autocuidado. Então, a hora que eu tenho esse conhecimento, eu vou trabalhando na prevenção, para não ter que fazer o corretivo. Mas o que ela vai ter? A técnica em si vai levar a uma harmonia corporal e a esse fortalecimento do sistema imunológico. E quando não tem uma doença, é muito melhor, porque previne, porque ele vai fortalecer, evita que aconteça algum tipo de doença, né? Porque eu vou estar pensando sempre nesses pilares da alimentação, né? Então, o que vai proporcionar esse relaxamento? Além de ser um processo de relaxamento corporal, físico e emocional, né? Ele leva essa sensação de bem-estar. Então, só quem recebe, né, que pode falar, pô, assim, é aquela pessoa que não quer sair da maca, sabe? Cara, eu faço... Quando acaba... mas já passou uma hora. Eu faço atendimento, agora faz tempo que eu não faço, mas eu fazia atendimento na Avenida Paulista, aos domingos. E aí a pessoa estava lá sentada, acabava, cara, chama um Uber, porque eu não vou gastar meu pé andando, que tá tão leve que eu não quero gastar o pé de tão confortável que ficou, sabe? Porque a sensação de relaxamento, bem-estar, esse alívio físico e emocional, ele é muito grande. Legal. E o podólogo tem essa proximidade, né? Porque ele já tá ali com a mão na massa, literalmente com a mão no pé, né? Eu falo nos meus cursos, né, que nos congressos, que o podólogo é a pessoa que tem mais oportunidade na vida, não precisa um cliente novo para dobrar o salário. Eu falo assim, se não quer fazer por amor, faz pelo dinheiro. Porque você tem o patrimônio que é o cliente. Então você tem o patrimônio que ele confia em você. Você fica com um bisturi lá no pé da pessoa, né? E ela confia em você. Eu duvido se você não oferecer um serviço que vai proporcionar um relaxamento, melhora a qualidade de vida, relaxa o estresse, relaxa a dor, melhora o funcionamento do seu corpo, que não tem alguém que precise. Então, é só oferecer, mas tem que oferecer um serviço com técnica, com conhecimento, com um tempo apropriado para aquilo, não é para fazer uma massagenzinha, é uma técnica, né? Então, eu até recomendo assim, a pessoa que é podólogo, se ela puder ter 2 espaços, um da podologia, põe o meu jaleco, um da reflexologia, põe um outro, eu tiro o ambiente. A hora que eu mudo o ambiente, não é só técnica, tem uma questão emocional. Eu saio da dor, porque uma parte da podologia tem um pouco voltada à dor, e vou para uma parte do bem-estar. A hora que eu consigo isso,
é o suprassumo. Se não tiver, tenta mudar alguma coisa para que a pessoa sinta também essa diferença, né? Mas tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, protocolo bem definido e o resultado é maravilhoso. Muito bom. E você ministra esses cursos aí, tem uma agenda. Como é que a galera que está acompanhando a gente aqui agora quiser saber onde você vai estar, em que data, né? Sim. Qual a cidade? Antes até de falar do presencial, então você chegou a criar os seus cursos online? Você tem hoje no formato Hoje eu online? tenho curso online. Eu relutei muito, né? Desde a época eu estava junto com a Samura, muito antes da pandemia, a gente queria fazer o curso online e eu sempre fui um pouco assim, sabe? Porque se trata de ter uma questão de precisão e um protocolo muito sério a ser seguido. Então, eu sempre prezei muito, sabe, Jonas, para ter um trabalho de qualidade. Porque se não é para fazer com qualidade, eu prefiro não fazer. E eu ficava assim, caramba, como que eu vou acompanhar se a pessoa está fazendo certo lá do outro lado? Porque eu não tenho esse controle. O presencial também, porque eu ensino ali na hora. Mas depois eu não sei o que a pessoa vai fazer. Mas minimamente eu sei como ela aprendeu. Eu não sei se ela fez todas as aulas, se ela sabe a sequência, isso eu não sei no online. Então eu sempre fui meio reticente a isso. Aí veio a pandemia, foi todo mundo para online. Eu não fui, né? Mas aí, cara, a gente tem que estar no online, não tem jeito, né? Hoje, se você não tiver na mão das pessoas, todo mundo fica com o celular na mão. Aí você está fora do mercado. Então, eu criei o curso online, porque também eu não consigo ter acesso a todos os lugares. Né? Então, com o online eu consigo chegar. Então, hoje eu tenho um curso online, fica lá no meu Instagram. Mas eu gosto mesmo do presencial, porque o presencial você atende a sua necessidade, cada um tem uma dúvida que ajuda a dúvida do outro, né? Você tem as experiências, as perguntas e respostas. No online ele é uma coisa mais fria, né? Fica ali, né? Você vai estar acompanhando. Eu fico dando assistência, né? Online, né? Fora o curso, mas não é a mesma coisa do que o presencial, né? Sim. Então, tem lá o online. E toda a agenda de cursos eu vou divulgando, né, nos grupos e no meu Instagram, né? No Instagram é o Facebook. Sidney Cavalheiro com LH. Com LH. E tudo I, né? Não tem Y, é Sidney com I. Sidney com I. Sidney. Sidney Cavalheiro. Muito bom. Vou colocar aqui o Instagram dele aqui embaixo para a galera que está aqui na descrição. Sim. A galera te encontrar lá no Instagram. Mas aí tem agenda de cursos lá? Eles mandam para você? Eu sempre coloco, né, agenda de cursos. Inclusive, nós temos curso agora semana que vem, aqui no Rio. E junto com isso tem um projeto que eu tenho, né, que chama Projeto Vai Dar Pé, que particularmente eu gosto muito, né, porque tem pessoas que não têm acesso, né? E não vai ficar de fora. Então a gente coloca essas pessoas tanto acesso por uma questão financeira quanto por uma questão física. Então na semana que vem nós temos o curso, você presenciou isso, né, no fórum lá do Rio de Janeiro, que eu capacitei as pessoas aqui do IBC, né, o Instituto Benjamin Constant, que são deficientes visuais, e estão capacitados com a reflexologia TAI e coloco eles no mercado para trabalhar, né? Então isso faz parte do projeto Vai Dar Pé, para incluir essas pessoas, né, no mundo, né? Então é muito legal, além dessa percepção que eles têm, né, muito apurada, né, é um projeto muito bacana de incluir essas pessoas no mercado de trabalho e também aquelas pessoas que não conseguem por uma vulnerabilidade social. Também não vão ter acesso. Falei, poxa, como que eu vou mudar a vida da pessoa? Se eu quero um mundo melhor, eu ajudo a construir esse mundo melhor. E aí a gente inclui essas pessoas também nos cursos regulares. Antes eu fazia uma turma separada. Falei, quando eu faço separado eu estou excluindo. Falei, não, agora faz parte incluo dentro do pacote, fica todo mundo, ninguém sabe de nada e tá lá, todo mundo vai se capacitar, vai ter a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas com o conhecimento, né? É aquela coisa assim, eu vou te ensinar a pescar em vez de te dar o peixe,
né? Então isso faz parte do projeto Vai Dar Pé. Então a gente está com essa agenda. Então tem o Rio de Janeiro, semana que vem, depois tem o São Paulo, vou ter Catanduva, em São Paulo novamente, no interior, depois tem Maceió, tem Florianópolis, Maceió, Fortaleza, aí, né? Então esse ano Maceió eu já estive lá, né? E volto para Maceió, e Fortaleza vai ser um dos novos estados aí que a gente vai estar levando. E vai levando pelo Brasil inteiro. Aí tem Curitiba, Brasília, né? Então, o Rio e São Paulo eu sempre encaixo uma turma aqui, né? E uma turma lá também. E aí sempre vou colocando a minha agenda lá no Instagram e Facebook, né? E nos grupos também, né? Que a gente tem aí. Ô Sidney, nosso patrocinador sempre manda aqui uma lembrança, um produto que eu acho que tem a ver com você. Vê se você Poxa gosta. Vida. Não sei se você já usou. É um... Deixa eu ver aqui. Um spray que acho que você deve usar alguma coisa parecida. Que legal. Para trazer uma... muito legal. Você trabalha também com esse sentido, sim, né? Isso é muito bacana. Eu agradeço, né, o pessoal da Podal Master, né, por um presente. Eu acho assim, isso é muito bacana. Tinha um projeto que eu fiz, chama Caminhar com Sentido, né? Então, foi muito legal. Até preciso refazer lá. É um tapete sensorial, onde eu criei sensações, né, que a gente não está acostumado, a gente só anda de sapato. Então você não sabe onde você está pisando. Então eram terrenos diferentes que você vai com os olhos fechados, sentindo as sensações. E também dos olfatos, né? Então, poxa, o que é, né? Então, tinha esse projeto aí que é bem... Eu gosto muito, de mexer com esses sentidos das pessoas. Então, super agradeço aqui, um presentinho de coração aqui, ó. Vou usar bastante. Beleza. E depois a gente pode combinar, cara, para você depois contar um pouco mais sobre... Eu acho muito legal esse trabalho lá com os deficientes visuais, sim, né? Porque eu acho que, além de toda essa questão social, tem também esse detalhe que, como eles perdem um sentido, eles apuram mais os outros, né? Então, o toque, a audição, a percepção ali, eles ficam mais conectados. Chega até a me emocionar, né? Quando a primeira turma que eu fiz aqui no Rio foi muito bacana, porque... eu fui recebido lá com muito carinho, sabe, Jonas? Porque eu já tive portas fechadas, né? E tá tudo bem, né? Eu pego meu conhecimento e levo para onde a porta for aberta. E o que mais me chamou a atenção, né, não foi somente essa questão desse desenvolvimento, né, das percepções dos outros sentidos, né? Não tenho a visão, então eu fico com meus outros sentidos mais apurados. Isso, sem dúvida, foi bacana, mas o que mais me chamou a atenção, o que me marcou, e eu bato nessa tecla em toda a turma, que é uma coisa que eu vejo que falta muito, né? É a atenção e presença. Então, as turmas que eu faço com eles, e aí eu tive que aprender, porque olha, Jonas, você tá vendo meu pezinho? Eles não têm essa possibilidade. Então, eu tive que adequar o meu curso para eles. E eles não erram. E às vezes as outras turmas que estão escutando, estão ouvindo, estão vendo, erram por conta da atenção, né, dessa presença. Então, ele está ali escutando o comando, escutando, né, a informação, e ele traduz em reproduzir aquilo da forma que ele está recebendo. Então, na verdade, eu que tenho que tomar muito cuidado, porque a responsabilidade é do emissor. E às vezes o colega que está lá, que escuta, que enxerga, que vê, que toca, não faz. Por quê? Porque não está presente, não está com atenção. Então isso foi um divisor de águas muito grande para mim. E quando eu vou lá visitá-los, né, foi uma outra coisa que me marca muito, de eu chegar na sala, alguns têm baixa visão, outros são 100% cegos. E eu falo bom dia, e as pessoas, porra, Sidney, você tá aqui. Eles guardam
em vez da minha fisionomia, guardam a minha voz, né? Então, eu falei, caramba, como eu sou deficiente, né? Como eu não utilizo os meus recursos, né? Da melhor forma potencializado. Então, isso eu aprendo muito mais com eles, né? Do que... E você teve a oportunidade, né? De lá no fórum, porque eu também não me limitei em somente capacitá-los, né? Foi até uma experiência bacana que eu queria, porque eu não tenho recursos para isso, eu que banco todas essas coisas, né? Então foi, cara, preciso arrumar recursos para isso. Aí fui lá conversar com o pessoal do Sebrae e tal, o pessoal, não, Sidney, você já fez o seu papel, quer capacitar, agora o mercado é outro passo. Aí falei, cara, eu não vou me limitar a isso daí. Capacitar eu já fiz, mas eu também quero colocá-los no mercado de trabalho. Então foi bacana, porque a gente abriu espaço lá com a Sônia, tem empresas que eu tenho o pessoal trabalhando, o pessoal montou tenda de atendimento na praia, né? Então é isso que é bacana, né? De você fazer a capacitação e ver essas pessoas estarem inseridas no mercado. Então é muito legal essa parte do projeto aí, eu sou bem apaixonado com esse resultado. Parabéns por esse trabalho, pelo resultado que gera, né? Pelo impacto que gera, porque isso realmente é raro hoje em dia a gente ter, né? Principalmente para esses públicos mais específicos. E, cara, obrigado por você ter vindo aqui, pelo teu tempo. Imagina, né? Eu que agradeço. Tua agenda corrida aí, São Paulo, Rio, bater aqui. Aí. Mas, pô, eu tava mapeando, né? Eu falei, pô, tem uma galera que eu tenho uma listinha né, que eu quero trazer, né? Mas aí, principalmente quem não é do Rio... fica mais difícil. Sim, Aí eu fui lá ver a programação, falei, pô, o Sidney vai estar. Vou ligar pra ele. Ainda fiquei com reserva, porque eu falei, isso foi ontem não, né? Foi, sei lá, 2, 3 dias atrás. E foi tarde que eu vi. Eu falei, não, vou esperar, dar de manhã pelo menos pra mandar mensagem. Sim. Não, mas eu fico muito feliz, né, de poder dividir, né, essa história, né, porque eu acho assim, isso tem que sair da caixinha, sabe? Para as pessoas saberem que elas podem fazer, que um conhecimento muda a vida da gente, conhecimento dá liberdade para a gente atuar em vários segmentos, né? E fortalecer aquilo que a gente já faz, né? Sim. Então, eu gosto muito de dividir. Até essa parte do projeto Vai Dar Pé, né? Dos deficientes visuais. Eu não divulgo muito isso, sabe? Uhum. Mas tem gente, Sidney, se você não fala, as pessoas também não sabem que isso existe. E aí você, de uma certa forma, você deixa de limitar, né? Então, falei, pô, vamos divulgar, né? Mas não é por uma propaganda pessoal, é por uma missão mesmo de transformar a vida dessas pessoas. A única coisa que tem um pouco de diferente é que elas não enxergam, mas elas têm uma outra, todo o restante elas são iguais a gente, né? Então tem que estar dentro do mesmo guarda-chuva, não pode ficar fora. Muito bom. Então essa que é a ideia. É isso aí. Galera, foi um prazer compartilhar aqui um pouquinho da história do Sidney. Eu que agradeço, Jonas. E segue aí o Sidney no Instagram, Sidney Cavalheiro, tá aqui na descrição desse vídeo. Aproveita para curtir também, compartilhar com alguém, né? É isso aí. Alguém que compartilha, quem precisar. O meu Instagram está aberto, né? A gente ajuda, orienta, dá dica e aprende muito também, né? Porque eu sempre falo que é que nem o amor, né? O conhecimento é que nem o amor. Se não é compartilhado, só fica com você e você vai embora e aquilo vai sozinho, né? Então, o conhecimento tem que ser compartilhado. Maravilha. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu que agradeço, Sucesso Jonas. sempre. Obrigadão. Obrigado tchau, a vocês pessoal. aí. Vejo vocês aí no próximo episódio.